Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira é dia de Pode Ser, Minha História, Minha Empresa. E hoje a gente está com o nosso primeiro convidado homem aqui no Pode Ser. Então eu já estou super ansiosa para apresentar ele para vocês. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer e que também deixam de presente para vocês, todos com cupom de desconto. E vocês já sabem, né, que quarta-feira é dia de Pod, então fiquem com a gente. Hoje o nosso convidado, ele é ator e diretor de teatro, então a gente vai bater um papo muito gostoso. E ele é o John Pedro. Vocês vão conhecer ele melhor e eu já estou super ansiosa para esse bate-papo, então vem com a gente, porque hoje vai ser muito dinâmico o nosso podcast. John, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Podcast. É com muito prazer que a gente te recebe aqui, que a gente vai fazer esse bate-papo e trazer toda a história, né, do John, que veio junto para o empreendedorismo e para muitos projetos maravilhosos, tanto para Barra Velha quanto para o mundo. Que maravilha, obrigado, Maitê, obrigado pela parceria aí. Obrigado ao Pode Ser, né? Que projeto maravilhoso, né? Obrigada. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês de Barra Velha e região que estejam assistindo a gente e frisar que é muito importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui através do Pode Ser e que possamos levar muito mais conhecimento às pessoas, né? Com toda certeza, né? É um canal onde a gente pode falar não só da história, mas trazer informações que às vezes não chegam até as pessoas, né? E que é muito importante falar. Inclusive, o John vai trazer para nós, né, vários projetos que ele atua tanto em Barra Velha como, né, em outras localizações também, como eu disse, mas trazer aí coisas que às vezes estão sendo deixadas para trás, né? Que é a cultura, que é o teatro e que também faz parte aí de muito crescimento da cidade, né, John? Conta um pouquinho para nós. Para nós a cultura ela é muito importante, né, Maitê? Eu estou em Barra Velha há 5 anos, né? Eu estou aqui em Barra Velha há 5 anos e o ano passado, 2023, que eu voltei para minha área de atuação, que é o teatro, né? A gente passou pelo período de pandemia, como todos passaram, nós tivemos que sair do nosso conforto, por assim se dizer, e criar outros meios de renda para sobreviver. E quando a gente tem a oportunidade de voltar a fazer aquilo que a gente gosta, para nós é muito importante. Então, no ano passado, exatamente no dia 23 de setembro de 2023, nós demos início ao SET. Né? Eu sempre falo SET, que dá a entender que é o número 7, mas o SET é CET, que é Centro de Estudos Teatrais. Né? Então nós formamos o primeiro grupo de teatro aqui em Barra Velha no ano passado para fazer o primeiro alto de Natal da cidade. Né? Então isso para nós foi muito importante. E como que começou essa ideia? Conta um pouquinho para nós, para quem não conhece, como que funciona, onde que surgiu essa ideia. Para ser bem sincero, eu já tinha dado uma pausa, né? Na minha cabeça eu pensei que eu não fosse mais fazer teatro. Olha só. Né, por conta de todo esse período pandêmico ali, a gente, né, eu sou casado, tenho filho, e a gente acaba buscando outros objetivos, até porque a gente precisa de uma renda financeira para a sobrevivência. E eu trabalhava numa loja aqui em Barra Velha como vendedor, e eu estava nessa loja e atendia um cliente, o Denis, muito amigo meu hoje. O Denis foi na loja para fazer uma compra e a gente conversando sobre arte e cultura. Ele falou, cara, minha filha é artista plástica, né? Eu falei, cara, que legal, eu sou da área do teatro. E ele, John, que importante isso, e por que você não está fazendo? Eu falei, cara, porque nós não temos oportunidade, né? E aí o Denis falou assim, John, é o seguinte, eu tô com uma associação de moradores, eu gostaria de levar o seu projeto para lá, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar, né? E aí ali eu conheci a família do Denis, a esposa dele, a Yolanda. Eu conheci a Paola, que é a filha dele, né? Hoje a Paola trabalha comigo. A Paola é minha técnica, né? Ela faz a parte técnica do grupo de teatro, isso é muito importante. E ali nós começamos um grupo e eu falei, Denis, nós precisamos fazer alguma coisa para as pessoas saberem que nós estamos aqui. Então, surgiu a ideia de montar o primeiro alto de Natal, né? E aí o Denis me levou até a prefeitura, né? Nós conseguimos falar com o então prefeito da época, o prefeito Douglas, e ele abriu as portas, deu a oportunidade, nós montamos o primeiro alto de Natal, e dali surgiu o SET. Legal. Né? E de lá para cá nós viemos fazendo vários projetos, não só em Barra Velha, como nas cidades vizinhas aqui.
Uhum. E como é que foi esse movimento do Natal? Tu acha que foi bem aceito? Foi É, tranquilo? para o primeiro foi uma coisa assim extraordinária. Uhum. Foi extraordinário assim para nós, pelo meu tempo que eu estava fora dos palcos, Sim. né, sem atuação. Nós começamos ali, eu fui nas escolas, chamei a juventude para fazer parte, que eu Uhum. acho que é muito importante a juventude ter o que fazer. Então nós montamos esse grupo, fizemos leitura de texto, fomos trabalhando de setembro a novembro para decidir Uhum. os personagens, para daí então fazer o espetáculo. Uhum. O espetáculo se chama Alto de Natal Alegria, Uhum. que ele é baseado no espetáculo Alegria do Circo de Solé, né? Então ele é todo trabalhado no circense, e nós fizemos assim meio às coxas, para ser mais exato, porque eu tinha alguns figurinos que eu tinha trazido de Ariquemes para cá, eu sou Uhum. de Ariquemes, Rondônia, e nesse caminho nós decidimos fazer. Fizemos a textualização, trabalhamos em parceria com a Cissa ali da Asquino, a Escola de Uhum. Música, na gravação do espetáculo, e foi pro palco. E eu Uhum. lembro até hoje que foi assim lindo, eu me emocionei muito porque eu estava voltando aos palcos, as pessoas muito emocionadas, um público muito grande na praça, foi no dia 14 de dezembro do ano passado, Uhum. estava com chuva, nós terminamos o espetáculo, começou a chover, então assim foi muito emocionante, Sim. né? E eu lembro até hoje que o prefeito na época bateu no meu ombro assim, cara, era tudo isso que você tinha. Eu falei, era tudo isso e um pouco mais que a gente tem para apresentar, Que massa. né? E daí então o set alavancou, né? Aí Uhum. vieram mais pessoas para o set fazer parte do grupo de teatro. Uhum. E hoje o set, a base dele é em Barra Velha? A base do set é em Barra Velha, nós ficamos Aham. localizados aqui no centro, né? Aham. Hoje o set ele é totalmente voluntário, né? Hoje o Aham. set é uma associação, né? Uma Uhum. associação sem fins lucrativos. Os jovens que nós atendemos ali faz parte dessa associação. Hoje eles não têm uma mensalidade, né? Uhum. Todos eles são associados e tem uma taxa mensal para manutenção do próprio espaço Uhum. e coisas assim do tipo. Porque tem um gasto, querendo ou não, nós temos gasto Sim. de espaço, Uhum. textualização, tudo isso a gente Uhum. trabalha. Mas é muito importante a gente frisar que essa juventude precisa de uma luz, né? E eu não estou aqui para dizer que eu sou a luz, Sim. mas eu consigo riscar um fósforo, né? E às Sim. vezes a gente só precisa de alguém que risque o fósforo e acenda o Uhum. candeeiro, né? Como a gente fala antigamente, o candeeiro, para poder ajudar a Sim. seguir e trilhar esse caminho. E o teatro ele é muito importante Uhum. na vida das pessoas, a arte ela é muito importante na vida Uhum. das pessoas. Sabe que eu acho muito interessante, assim, John, a gente falar, né? Quando a gente fala de teatro, a gente até acho que comentou isso numa primeira conversa, é sobre a pessoa, ela poder ser ela mesma, né? Claro que vão ter vários movimentos dentro do teatro, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa, ela sai daquele medo de ser julgado, de ser vaiado, de qualquer coisa do tipo, eu acho que o primeiro palco do teatro, eu acho que é por trás dos bastidores, né? Sim. Porque ali ela vai se sentir acolhida, segura, tipo, tá tudo bem eu ser assim? Como que é isso? Conta um pouquinho pra nós, esse por trás dos bastidores. Quase sempre o melhor ator é o que se esconde, É? né? Porque assim, o teatro é a arte mais completa, Sim. né? Eu acredito. Porque no teatro você dança, você canta, você pula, você salta. E no teatro você pode ser várias personas. Sim. Por isso que o nosso grupo hoje ele se chama Centro de Estudos Teatrais. Uhum. Porque antes de você ir para o palco, você passa por um estudo, Uhum. né? O estudo do espetáculo, o estudo da persona e como vai ser isso. Então, quando esse jovem ele sobe no palco, não sobe o John, Uhum. sobe o personagem, Uhum. né? E é isso que eles aprendem ali. E eles estão levando mensagem, às vezes, que pessoas precisam ouvir de forma lúdica. Sim. Porque artes cênicas, o lúdico é muito importante. Porque Uhum. às vezes, sendo bem sincero, é bem chatinho a gente ouvir uma palestra. Uhum. Mas às vezes quando você coloca o espetáculo no palco, abre mentes, Brilha, né? O brilha, olho. abre portais. Então isso para nós é muito importante. Uhum. É muito importante, por isso que o teatro é o público, Uhum. né? O pagamento do teatro é os aplausos. É Sim. você ser aplaudido por alguém, é alguém reconhecendo o seu trabalho, é alguém às vezes se vendo em você em cima do palco. Isso para nós é muito importante. A arte para nós é muito importante por isso. E é muito bonito de ver tu falando assim, quando tu olha pro palco, né? Que
tu espera esse movimento hoje? Até falando mais, vamos dizer, tecnicamente, né? Você falando, as pessoas precisam mais disso, porque as pessoas, elas são visuais. E você ir para uma palestra, realmente tem um monte de gente que entra num êxtase ali. Por quê? Porque a pessoa tá só ouvindo, ela não tá conseguindo imaginar aquilo que a pessoa tá falando. Sim. E o teatro, acho que traz isso, essa conexão, né? Nós Do somos, movimento. justamente, nós somos muito visuais. Aham, Nós acreditamos naquilo que nós vemos, sim. né? Então, assim, é muito importante para mim o público, Uhum, né? O público estar ali. A gente sempre fala, você vai apresentar se tiver 10 pessoas, se tiver uma pessoa, se tiver 100 pessoas, você vai apresentar, porque o público foi te ver. É o sim, respeito que você tem pelo sim. público, o público de ter ido ver você, Sim, sim. né? Então, nós estamos num palco da vida o tempo todo, né? Nós estamos num palco da vida o tempo todo, e às vezes pode ser que a cortina se feche e a gente não deu o show, Uhum. né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Ai, que lindo. Gente, vocês viram que frase bonita? É isso mesmo, né? Às vezes a gente tá nessa esperando, sei lá, um momento perfeito e na verdade a vida tá acontecendo, o teatro tá acontecendo e às vezes a gente tá perdendo a E o oportunidade, momento né? perfeito passou e você não viu, É verdade. né? Então, é isso que a arte tem de melhor. É isso que o Sim. lúdico tem de melhor. É você colocar para fora Uhum, um ser interior, um uhum, outro alguém que você tem. uhum. Tu acha que a gente tem algumas personalidades? Algumas? Conta Eu pra acho que nós gente. temos várias É? personalidades, Como que né? tu vê isso? A gente, é só você olhar no espelho. Aham, É simples. É quando a gente olha no espelho, a gente vê o outro. sim, A gente nunca vê a gente. é A gente vê verdade. o outro. Ah, esse brinco aqui não. Esse daqui não me deixa bem assim. Ah, mas esse aqui vai me deixar. Então Aham, você começa a criar personalidades para aham, você. aham, E devemos sim, de fato, ter personalidades, aham. né? A persona vem disso, é você ter uma personalidade própria, saber quem você é, Uhum, né? Onde caminhar, como caminhar, uhum, cada lugar que se portar. uhum. Eu acho que a importância do teatro, eu sempre falo que o ator e a atriz, ele é... Qual que é a palavra? Ele é elegante. Uhum, uhum, Ele é elegante. Ele tem que saber conversar, ele tem que saber por onde caminhar, ele tem que saber com quem conversar uhum, e qual a palavra usar, uhum, né? Eu não estou dizendo que você vai falar só com grande, você vai falar com grande, com médio, com pequeno, e uhum, cada um tem uma forma de falar. Porque quando você cria a persona, você vem estudar a persona, uhum, né? A gente conversou ainda há pouco, né? Se eu vou fazer um pescador, eu quero saber quem é o pescador, quantos anos esse pescador tem, qual que é o nome dele, eu vou estudar esse personagem para me fazer, uhum. né? Porque não é o John que vai pro palco, é o personagem. E como que é esse estudo de personagem? Conta um pouquinho pra Hoje a gente. gente trabalha, por exemplo, nós estamos agora com um espetáculo que vai pro palco agora dia 23, inclusive dia 23 Deixamos de, os convites para vocês. dia 23 de novembro, às 19h30, no Centro Cultural Casa de Palmito, o espetáculo de comédia que se chama Mentiras Tem Perna Curta. Né? Ela é uma comédia caipira. Uhum. Nós estamos trabalhando esse espetáculo há 3 meses, né? Porque não é só você dar o texto pro ator, ele fazer a memorização do texto, que a gente sempre fala, no teatro não se chama decoração. Uhum. Não se decora texto, você memoriza. Uhum. Decorar texto, você decora agora, você acabou. Não, Sim. você memoriza porque você vai ficar. Eu ainda lembro do meu primeiro espetáculo, que foi as 10 mais do córtex cerebral, eu ainda lembro, tem na minha cabeça o espetáculo. Então, ele estuda o espetáculo, ele faz a leitura. Uhum. Aí nós vamos passar pelo processo de leitura. Uhum. Depois do processo de leitura, nós temos a leitura de mesa redonda, que aí é a criação da persona. Cada um pega seu texto, sua caneta, vai criando o personagem. O diretor vai ditando, não, esse personagem melhor que seja assim, não, assim. O figurino dele vai ser assim, 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 assim. Ah, esse personagem é um caipira? Mas como é que ele se veste? Não, ele veste uma calça, meia canela uma e a outra canela inteira, e as botas debaixo do braço, e a camisa xadrez e um chapéu de palha. Ah, é assim? Mas por quê? Porque ele gosta mais de andar descalço. A bota ele só calça quando ele chega num lugar importante. Ah, tá. Entendi. Então, esse é o personagem. Uhum. Agora, houve a memorização, houve a criação do personagem, aí nós vamos pro palco fazer as Aí. marcações. Aí você vai dar a marcação. Esse é o momento de entrada, esse é o momento de saída, esse é o momento da graça, aqui que você pode fazer, né? Foi criado as marcações, aí sim entra toda a interpretação, o enredo final e o espetáculo acontece. Uau. Não é tão simples como parece, né? Não é, viu, Não é gente? tão simples como parece. E esse momento, assim, dessa escala, vamos dizer assim, a pessoa ela vai adotando aquele personagem pra Sim. ela. Ela vai trazendo... Eu sempre falo pros atores, às vezes eles ficam se chamando pelo nome do personagem. Eu falei, opa,
Seu nome é fulano, seu nome não é o nome do personagem. Seu nome fora do palco Sim. é o John, em cima do palco você é o Chico, você é o Zé, você é o Tonho, né? Você é a Gumercinda. Então, você tem que saber qual que é o personagem em cima do palco. Fora do palco, não. Se você levar o personagem para casa, acabou o teatro, não tem. Porque você vai viver a persona? Não. A persona do texto está no palco, não em casa. Né? Então a gente sempre fala, você chega no palco, você tira o cabide, que é você, pendura, pega o personagem, veste o personagem, é como baixar. Baixou, acabou. Né? Então é assim que a gente trabalha, é desse jeito que eu consigo trabalhar os alunos hoje, os atores que fazem parte desse grupo de teatro. E esse grupo de teatro teu tem algum movimento? Qual que são as idades? Como que faz para participar? O 7 hoje nós trabalhamos com os alunos de 16 anos acima. Não tem idade para... não tem idade final, né? 16 anos acima. E fora o 7, hoje eu tenho uma turma também na Fundação de Cultura do município. Né? Nós temos turmas na Fundação de Cultura que daí já é de 8 anos a 15 anos. Né? São turmas de crianças e adolescentes. E o 7 para nós é muito importante porque ele veio num momento muito interessante para mim. Foi um momento que eu não acreditava mais. Né? E ele veio assim como uma fonte de inspiração. Porque o 7, na verdade, o 7 foi criado, para ser bem exato, pelo meu pai lá em 1996. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu tinha 2 anos. E aí, ele que deu a ideia, por que não 7, Centro de Estudos Teatrais? Falei, verdade. Era um projeto que estava na gaveta, vamos dizer estava na gaveta, né? Porque o meu pai, ele é ator, ele é diretor de teatro também, ele é dramaturgo, né? Ele é dramaturgo e psicanalista clínico. É um pouquinho de coisa. E quase todos os nossos espetáculos é ele quem escreve, né? Quase todos o Mentiras Tem Perna Curta é escrito por ele. É o espetáculo que nós estamos trabalhando há quase 1 ano com ele, né? Ainda não foi pro palco, ainda não está pronto para ir pro palco, que é A Divina Comédia, O Amor que Exige. A Divina Comédia é um texto baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Que é uma literatura italiana, e onde Dante Alighieri trabalha o inferno, o purgatório e o paraíso de Dante. Né? E O Amor que Exige é um projeto que trabalha com familiares de dependentes químicos. Por quê? Porque o meu pai ele é psicanalista clínico, né? Focado na dependência química. Então, qual que foi a ideia? Por que não juntar o inferno, o purgatório e o paraíso na dependência química? Porque um familiar que tem o dependente químico, ele tem o inferno, o purgatório e o paraíso. Então, foi criado o espetáculo A Divina Comédia, O Amor que Exige, onde nós trabalhamos a prevenção contra o uso de drogas para as famílias. Não para o dependente, para as famílias. Ele é um espetáculo com duração de 1h20, ele é todo textualizado, né? E por que ele tá esse tempo todo ainda não foi pro palco? Porque tem um estudo. Eu não posso levar o meu ator pro palco para quando ele acabar o espetáculo alguém falar, eu tenho o meu filho em casa, é assim, o que você me diz? O que eu posso fazer? Eu não sei, fala lá com o diretor. Não, senta aqui, eu vou conversar um pouquinho com o senhor. Uau, então vocês trazem todo esse olhar para realmente o ator ali saber conduzir com as pessoas. Por isso que quase todos os nossos espetáculos é voltado para o meio social. Sim. Hoje nós temos um espetáculo que está em cartaz, né, que é Heróis da Inclusão. O Heróis da Inclusão está em cartaz. Nós atendemos agora, de setembro a outubro, 3.000 crianças da rede pública, em parceria, o 7 em parceria com a Secretaria de Educação. O Heróis da Inclusão é um espetáculo voltado para conscientização, né, sobre algumas deficiências intelectuais. E abordado nesse espetáculo como o TDAH, a dislexia e o autismo. O espetáculo, ele resumidamente conta a história de um cientista criando cada neurodiversidade que tem ali no palco, e cada neurodiversidade criada vai contando um pouquinho das suas histórias e as suas adversidades. A gente não fala dificuldade, as adversidades dos personagens. E por que heróis? Porque eles têm superpoderes de fato. E por que surgiu essa ideia de colocar isso no palco, né? Eu sou pai de uma criança autista, o meu filho se chama João Pedro. João Pedro tem 5 anos, e quando a gente sente na pele, Maitê, a dor ela é muito maior do que quando é auditiva, quando a gente escuta do outro. Quando a gente só escuta do outro, e o outro você fica... A gente imagina, né? A gente imagina, né? A gente sempre fala, meu colega tem, né? O filho do meu amigo. E aí quando você sente isso batendo na porta, é diferente.
Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para as crianças entenderem, porque a gente começa a conscientização nas escolas, Sim. né? A gente começa a conscientização nas escolas porque isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Hoje os laudos estão aumentando a cada dia mais porque a comunicação está maior, Uhum. né? As escolas estão entendendo mais, os pais estão entendendo mais. Então, esse texto veio de uma amiga minha lá de Curitiba, a Sueli Rennert. A Sueli trouxe esse texto para mim, eu avaliei o texto, eu adaptei o texto para a realidade pedagógica, né? E levei ele para as escolas. Uhum. Né? Então eu levei esse espetáculo para as escolas, foi feito lá na Casa de Palmito, foi de setembro a outubro, Uhum. então para nós foi muito importante. Depois nós levamos esse espetáculo também para Penha, que foi uma parceria ali com o Instituto Ecovida de Penha, para nós muito importante, né? Quero até mandar um abraço, Amanda, muito obrigado, viu, pela parceria de sempre aí, Amanda do Instituto Ecovida, para a gente é muito importante. E nós fizemos esse espetáculo lá também, e o ano que vem ele volta para o palco, só que agora ele volta maior, né? Porque ele foi agora para as crianças de uma forma pedagógica, Sim. né? Então ele foi com a duração de 20 minutos de espetáculo, e o ano que vem ele volta para o palco com 1 hora de espetáculo. Uau. Porque ele aumenta o enredo, ele tem toda uma cenografia mais trabalhada, mais elaborada. E além disso, esse espetáculo também vai para o gibi, né? Nós estamos aí finalizando até janeiro, a gente finaliza o gibi Heróis da Inclusão, que a ideia é contar em um gibi as histórias e depois a gente quer fazer mais 5 enredos com histórias diversificadas, né? Então isso pra gente é muito importante, a gente trabalhar em cima disso. Hoje eu faço parte da AMA, né, da AMA de Barra Velha, e para nós é importante frisar essa conscientização para que os nossos filhos não sofram, entende? De forma alguma, né? Os nossos filhos não podem sofrer de forma alguma, nem pelo maus trato, nem pelo mal olhado que a gente fala, né? Nós não queremos que os nossos filhos sejam coitados. Sim. Queremos que os nossos filhos sejam tratados igualmente como todas as crianças são tratadas. É como você disse, né? Como heróis, porque eu acho que a conscientização, ela acontece, precisa ser trazida para as crianças entenderem, né? Esse coleguinha e tudo mais. Mas também é muito importante a gente trazer isso para a sociedade, para os pais, porque o pai tendo essa consciência, ele consegue trazer isso para o filho. Com certeza, E é muito necessário isso, né, John? Porque a criança, talvez ela vai ter um olhar que nem, meu, lindo esse projeto, né? Porque daí, foi o que tu me falou e me chamou muita atenção. Para a criança não seria só conscientização, é um acolhimento. Um acolhimento. Porque a criança ela vai olhar para aquele teatro e ela vai pensar, eu tenho essa atitude? Eu também sou assim. E ela vai e você me falou de um movimento que, cara, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, faz todo sentido. Nós temos um movimento no espetáculo, que ao final do espetáculo nós falamos para as crianças, olha, aquele que mais se identificar com o personagem, pode vir aqui dar um abraço no seu personagem. E assim, é uma coisa grandiosa, porque alguns ficam emocionados, né? E também é um ponto para os professores visualizarem, poxa, realmente eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais aqui, podemos conversar melhor com esse pai, porque nem todos os pais entendem, né, como isso é trabalhado. Porque pra gente, quando a gente não tem formação, tudo chega como uma bomba. Sim. Né? É como então, se tudo fosse a gente não quer acreditar, né? Sim. Quando o meu filho recebeu o primeiro diagnóstico, meu Deus do céu, não, capaz, isso é loucura, ele só tá assim porque é assim mesmo. Passamos pelo período pandêmico aí com ele e aconteceu dele se atrasar a fala porque a gente estava preso num apartamento e não. Né? Porque primeiro vem o negacionismo, a gente se nega a aceitar que a situação é aquela. Né? Mas a situação ela só é convertida quando a gente aceita. Sim. Quando eu aceito que eu sou incapaz perante as minhas situações, né? E aí sim eu vou ter ajuda. Quando eu tenho essa aceitação. Exatamente, porque eu só consigo mudar ou eu só consigo acolher aquilo que eu sei. Justamente. Né? Aquilo que eu aceito. Que se eu achar que eu não tenho, eu vou deixar de lado e tá tudo certo. Eu sempre falo que quando você fala de coisas que você não sabe, é só mais um bobo jogando palavras ao vento. Né? Então não adianta. Então esse espetáculo veio como essa forma de conscientização, porque nós precisamos dedicar 80% do nosso conhecimento para as crianças. Sim. Eles são a base, né? Total, porque depois, Maitê, o que acontece? Daqui a pouco você vai, eu vou, o nosso videomaker vai, né? E o que acontece? Cadê o conhecimento que a gente tinha? Sim. Foi ficando. Porque nós não passamos conhecimento. A única coisa conhecimento. que a gente deixa é isso, né? É o legado. É o tal do legado. Esse é o legado. Sim.
né? Então, talvez essa seja a herança de Sim, conhecimento. sim. É o prazer de poder falar do que você sabe. Uhum. Então, para nós é muito importante. E eu gosto de usar o teatro para isso, Sim, para levar alegria para as pessoas, mas também levar conscientização, sim. para as pessoas entenderem que elas são importantes perante a vida. Uhum. Tu acredita que a tua história, esse movimento né, na paternidade, né, com a tua família, com o teu filho, te trouxe essa inspiração para esse movimento, assim, te abriu ou foi uma coisa que você sempre pensou? Não, me abriu, com certeza, Uhum. com certeza. A gente sempre trabalhou no meio social, mas essa situação, de fato, nunca tinha expandido assim. Mas quando a gente teve diagnóstico do meu filho, foi um período de aceitação, Uhum. né, e correria, porque é uma correria maluca. Uhum. E aí que eu comecei a entender, eu falei: "Não, eu preciso fazer que as pessoas entendam que isso não é uma bobeira", Uhum. né, que o meu filho não tá tendo, uma crise de birra, Isso é importante falar. entende? E que a gente não tá fazendo isso porque a gente quer, Uhum. E que trazer o acolhimento para ele não é mimar, né. né? "É porque na minha época não era assim", era, é que você não via, você não tinha informação. Uhum. É tirar as vendas da ignorância, né, O John? o tempo muda, Uhum. as pessoas mudam, mas a falta de informação gera ignorância, Exato. né. Então, poxa vida, por que não abrir os ouvidos e os olhos? Uhum. Uhum. E aí a mente, porque primeiro você vê, escuta, e aí sim você vai expandir a mente. Nós somos assim, pensamento, fala e ação, Uhum. Exatamente. né. Então é por isso que eu amo fazer teatro. Eu amo Sim. fazer teatro, eu amo mudar a vida de pessoas Uhum. através do teatro. Uhum. E hoje, assim, se você pudesse resumir a vida no teatro, assim, desde o que momento que, assim, o teatro bateu no peito do John e eu falei, cara, eu vou estudar artes cênicas, eu vou fazer esse negócio. Eu Quando a que despertou essa eu acho paixão? interessante porque, eu comentei com vocês aqui, eu sou de Ariquemes, né, eu sou lá de Rondônia. Eu sempre falo que dá para ir a pé, não Sim. chega hoje e nem mês que vem, mas chega. Mas dá. Eu vim de Rondônia e eu participava a escola que eu estudava era uma escola de ensino integral, Uhum. né, então nós tínhamos um projeto na escola de ensino integral onde nós fazíamos atividades no contraturno. E nós éramos em 4 amigos, eu, Bruno, Jonathan e Gesiel. Uhum. E aí um dia, não sei que loucura deu, vamos se vestir de palhaço e vamos brincar com as crianças menores. E ali eu comecei a entender que eu gostava daquilo. Uhum. E aí chegou as oficinas de teatro na escola. Uhum. E eu comecei a fazer teatro. E dali eu despertei a minha paixão pelo teatro. Sempre trabalhei, eu acho que graças a Deus, graças à arte, eu pude ver a periferia de um jeito diferente. Uhum. Não como um lugar de drogadição, prostituição, Só um lugar negativo. tranqueiragem, nada disso. Eu comecei a Uhum. ver que a arte ela pode mudar vidas, ela pode mudar destinos. Uhum. Porque a arte me trouxe até aqui. Se não fosse a arte, nós não estaríamos tendo essa conversa. Então me conte mais sobre isso, agora eu fiquei curiosa. Né? Então eu decidi fazer teatro e a gente veio, nós estudamos bastante, pesquisamos, porque fazer teatro é uma coisa assim, você vai fazer teatro? Uhum. Mas pra quê? Uhum. Ou melhor, você faz teatro? Faz. Então chora aí pra me ver, chora. Uhum. Então é muito interessante Achando isso. que é só encenação. Então não é por aí. Então a gente tem todo um estudo. Uhum. Né? Primeiro você estuda você. Sim. O teatro é uma psicologia. Total. É um autoconhecimento. Uhum. Né? Quando você entende quem você é. Porque o bichinho do teatro, ele morde, né? Uhum. Aí vamos ver se você vai ser infectado. Sempre fala, a gente sempre começa, quando você começa um grupo de teatro, vem 200 pessoas. Quando você vê, só tem 10. Porque foram as 10 que foram infectadas. Uhum. Tem isso. Entende? Porque foram as 10 que foram infectadas. Então, o teatro, para mim, é mudança de vida. Uhum. O que tu acha que desperta nas pessoas? O que despertou em ti? Além dessa questão. O teatro Por despertou. que tu tá aqui? Que fugiu da minha pergunta. O teatro despertou em mim o prazer de viver. Sim. Tu perdeu isso em algum momento? É que existem momentos das nossas vidas que a gente passa por situações que a gente não quer passar. Sim. Porque a pobreza, a fome é uma coisa muito terrível. Uhum. Né? Eu venho de uma comunidade pobre, né? Eu sempre falo que diferente das favelas,
o meu bairro era um buraco, né? Uhum. Lá na minha região, os bairros não se chama de bairro, se chama de setores. Uhum. Né? E eu vim de um bairro muito violento. Né? De um bairro muito violento. Eu vi coisas na minha infância assim terríveis. Que eu não gosto muito de lembrar. Não é tão interessante, Sim. mas... Né? Mas se eu não tivesse feito teatro, talvez eu não estaria aqui. Entendi. Talvez eu teria tomado rumos como alguns amigos meus tomaram. Uhum. Então, tu acha que o teatro, que hoje se tornou tua profissão, enfim, tua paixão, tua missão, teu propósito, tem tudo a ver com o teu renascimento da tua vida? Sim, total. Uau. Total. Uhum. Total. Hoje, desses meus amigos, eu tenho o Bruno. O Bruno é meu irmão, assim, cara... É um cara apaixonante, assim. O Bruno é músico. Né? O Bruno é músico e ele é um compositor magnífico. Então a arte nos salvou, eu falo isso. Uhum. A arte tirou o melhor que nós podíamos ser. Pegou aquele... Sim. Nós passamos a entender que a arte não era coisa de malandro. Sim. Que a arte não era coisa de vagabundo. Porque tem essa crença, né? Sim, existe. Uhum. Quem não fez nada na vida quis virar ator, quis Quis virar músico. Né? E não é isso. Tem. Porque é difícil fazer arte. É difícil. Sim, é um dom. É um dom e um dom a ser lapidado, porque Sim. dom sem lapidação é mais uma brita no meio do asfalto. Uhum. Né? Sim. Então, assim, por que não? Por que não mostrar o melhor do que eu sou? Sim, com Né? certeza. William Shakespeare já dizia assim: você aprende mais com as experiências que se teve do que com quantos aniversários você comemorou. Então, nem sempre a barba branca quer dizer que você tem maturidade. Uau, Né? isso aí. É isso que a gente tem. Sim. É isso que a gente tem. Então, a arte proporcionou isso. A arte Uhum. proporcionou a família que eu tenho. Uhum. Né? O João Pedro, que é o meu pai, através da arte... O teu filho tem o nome do teu pai? Isso. O meu filho se chama João Pedro Neto e meu pai se chama João Pedro. Uhum. O nosso Pedro é sobrenome. O João Pedro, que é o meu pai, eu conheci o João em 2011. Uhum. Conheci o João Pedro em 2011. Ah, tu não tinha vínculo com o pai? Calma aí, que a história é bem... A história... Olha só, gente, estão vendo? A história é mais longa do que a gente imagina. O João Pedro, eu conheci o João Pedro em 2011, comecei a fazer teatro com o João Pedro. Aham. E o João Pedro sempre foi um paizão, assim, pra mim. Aham. Né? Sempre muito presente, uma pessoa incrível. Incrível. Isso lá em Rondônia? Isso lá em Rondônia. Uhum. 2017, eu ia pra São Paulo, né? Eu fui pra São Paulo pra fazer um curso e também fui pra trabalhar no SBT. Eu fui fazer um estágio no SBT em São Paulo. E aí a gente tava sentado na varanda, o João Pedro falou assim: John, você não tem pai, né? Eu falei, cara, não tenho pai, não. Porque eu sempre tive só o nome da mãe no registro. Aí ele falou, cara, eu não tenho filho. Quer ser meu filho? Meu Deus. Fiquei emocionada agora. E aí eu falei, quero. E então, a partir daí, eu passei a me chamar John dos Santos Souza Pedro. E aí, depois de 2017, quando foi em 2019, quando nós decidimos ter o João, meu filho, eu falei, olha, se for menino, eu quero colocar o nome de João Pedro. E aí, quando teve meu filho, ele passou a se chamar João Pedro Neto. Sim. E aí, engraçado, porque o meu pai não viu a gestação do meu filho e não viu ele nascer. Porque quando ele nasceu, nós estávamos em Rondônia e nós viemos para Santa Catarina, o João Pedro estava com 4 meses. Uhum. E quando nós chegamos em Santa Catarina, ali naquele período, começou a pandemia. E o pai estava no Paraná. Sim. E ele não podia vir. Ele foi conhecer o João Pedro estava com 1 ano e meio, meu filho. E como é que E nós morávamos em Brusque. Sim. E se você vê o João Pedro Neto e o João Pedro vô, É a mesma. é a mesma pessoa. Sim. É incrível como o destino ele tem umas situações assim extraordinárias. Porque nós até brincamos, nós temos uma foto do meu pai no batizado dele, uma foto do meu filho no batizado, é a mesma criança. Só que anos depois. Uma tá em preto e branco, a outra tá colorida. Então isso para nós é muito incrível. E aí, eu estava morando em Brusque, aí o pai falou, olha, é o seguinte, se vocês forem morar em Barra Velha, eu vou morar com vocês, que aí a gente se ajuda. Então hoje nós moramos em Barra Velha e o pai mora com a gente. Uau, que história Né? linda. Então, se eu não tivesse o meu pai, João Pedro, poxa, eu não sei o que também seria de mim. Uhum. Porque é ele que busca o João na escola, é ele que leva o João na escola, é ele Sim. que leva o João nas terapias quando eu não posso.
Então, isso para mim é muito importante. É um presente, né? É um presente muito valioso, Uau. É aquilo que a né? gente tá falando. Às vezes a gente acha que há coisas ruins na vida que eu acho que não que fazem parte, mas aquele momento te traz coisas, acho que muito mais grandiosas, que às vezes a gente não espera e quando menos a gente A bate na gente, a porta. gente gosta muito da lamúria, né? A gente é o tempo todo reclamando, né? A gente reclama muito. Sim, E aí, em tudo dá graça, exato. né? Tudo é graça. É simples. Tá Pega. certo, não é o tempo todo que a gente vai ficar dando graça, né? Mas é importante a gente lembrar Sim, que às vezes nem tudo que você quer é o que Deus quer pra você. exato. Tem a frase, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Às vezes a gente quer questionar ele, E né? não E adianta. não adianta. Então, é por isso que eu vivo hoje a arte. Sim. Porque a arte me proporciona viver. Acho que traz esse tesão pela vida. Total, 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 total. Eu tô aqui louco. Tem espetáculo daqui a pouco. Aham. Nós estamos aí na correria para montar o Alto de Natal logo, logo, se Deus quiser. Então, tá tudo em cima, tá tudo muito louco assim, mas a gente tá aí, tá fazendo. Sim. Né? Desse um ano para cá, de 7, nós já montamos 6 espetáculos. Uhum. Né? Nós tivemos a nossa Noite Literocultural, que foi em junho. A Noite Literocultural foi uma parceria com a Academia de Letras de Barra Velha. Nós criamos um espetáculo que vem contando a história da literatura desde Pero Vaz de Caminha até chegar na literatura de Santa Catarina, até chegar na literatura de Barra Velha, onde nós colocamos num palco literaturas de escritores do Daqui. município. Uhum. Eu acho que eu vi alguma coisa de uma conhecida minha. Então, Deve saber quem é a Deneri? a Deneri, justamente. Beijo pra ela. A Deneri é um show, cara. A Deneri Sim. é magnífica. Então, isso para nós é muito importante. Quando eu falo de raízes culturais, eu não estou dizendo que você tem que ficar na mesma coisa. Sim. Você tem que melhorar o que já tem. Tem que pegar aquilo e, que nem você falou, não trouxe o exemplo de lapidar o dom? É a Justamente. mesma coisa. Eu sempre falo isso, eu estava até conversando com o pai ali e ele deu um exemplo muito grande. Hoje, a Romaria de Nossa Senhora, lá de... Puxa, aquela Romaria grande das cordas, eu esqueço sempre o nome. Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, olha a grandeza que tem aquilo. É uma raiz cultural. Mas e se eles ficassem só na novena, na quermesse, e não pensassem na evolução? Sim. Né? Isso é raiz cultural, é você expandir a cultura de um povo. Sim. É você levar a cultura de um povo. Então, quando a gente fala de cultura, eu não estou falando só de cultura artística. Eu estou falando de cultura, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Sim, sim. Né? Cultura é conhecimento. Exato. Conhecimento é poder. E é bíblico isso, né? Total, né? Então, vamos levar por esse lado. Sim. Né? Então, por que não fazer arte? Sim. E é respeitar, né? Eu acho que trazer a cultura da cidade, a cultura tua, enfim, é respeitar aqueles que vieram antes Sim. e aprimorar, como você falou. Dia 28, olha aí mais um convite. Dia 28 de novembro, nós vamos para o palco na Sociedade Recreativa com o espetáculo Barra Velha em Cena. Uau. Barra Velha em Cena está sendo feito com a direção do SET, mas com os alunos da Fundação de Cultura, vão para o palco 50 alunos com esse espetáculo, né? Incluindo os alunos de dança, teatro, música. É um musical, Barra Velha em Cena é um musical que ele conta um pouquinho da história. Ele não conta a história de Barra Velha detalhada, até porque a gente ainda está nessa fase de conhecer a história de Barra Velha, porque a história de Barra Velha ela é muito dispersa, né? Sim. São vários fragmentos que a gente tem que estudar, tem que levantar. Mas esse espetáculo, ele é um espetáculo lúdico e ele vai para o palco agora, são 40 minutos de espetáculo. Ele é um musical, mostrando um pouquinho das raízes, um pouquinho da história, da formação. Então, isso é arte, isso é cultura, isso é mostrar de uma forma diferente. Sim. E é aberto ao público? Aberto ao público. Vai ser dia 28 de novembro, às 19 horas, lá na Sociedade Recreativa, aberto ao público. Né? Tem algum custo? Como que é? Não? Sem custo algum, totalmente gratuito.
tem um outro que tu falou também, que é agora pertinho. Isso, dia de 23, no Centro Cultural Casa de Palmito, também aberto ao né? público. Também aberto ao público, é a noite de comédia com o espetáculo Mentiras Tem Perna Curta, que é um texto do João Pedro, com direção de João Pedro. Muito bom. Tem o João Pedro, né, que é o brasileiro, e tem um João Pedro, que sou eu, que é meio inglesado, como diz o outro, né? Não, gente, eu falando com o John e chamando ele de João. O tempo todo. O tempo todo. Aí eu virei e falei assim, John, agora eu vi que o teu nome é John e não é João, tá? Me desculpe, inclusive no meu WhatsApp ainda tá João. Mas tá tudo certo. Não deixa de ser, Pois né? é. Não deixa de ser. E tu já pensou em escrever alguma coisa, assim, da tua história? Olha, a gente é muito, muito complicado. Eu escrevo, eu faço adaptações dos espetáculos, né? Eu gosto de escrever também, mas ainda não pensei, ainda tô analisando. Eu acho que a biografia é algo muito complexo. Sim. Acho que traz, talvez, um aprofundamento. Um aprofundamento, um estudo, uma prática muito grande. Eu acho que talvez não seja o momento, porque eu ainda tenho muita coisa para viver. Né? Eu tenho bastante coisa para viver ainda. Sim. Eu vivi bastante, mas eu tenho muita coisa para fazer. Quantos anos você tem? Aquela perguntinha bem do nada. Vou tomar água. Quantos anos você tem? Eu tô com 27 anos. É jovem. Não, eu sou um rapaz. É, menina. Com as dores de coluna terrível. Não, tá jovem ainda. Umas dores de coluna. Mas tem bastante pra viver. Eu tenho bastante para viver e bastante para aprender ainda. Com certeza. Né? Eu acho que o aprendizado é isso aqui. É a conversação. Troca, né? É a boa conversa. Né? Aquele café bem quentinho, uma boa prosa. Esse é o aprendizado. Né? Quando o vô e a avó contavam história. Né? Isso é aprendizado. Sim. Então tem muita coisa que a gente pode aprender o tempo todo. Todo dia é um aprendizado diferente. Escutei um ditado uma vez que ficou marcado pra mim, John. Pode tirar com você. A gente sempre vai aprender com a criança de menos de 10 anos, de 8 anos, e com a criança né? Com o idoso de 80. E que também a nossa criança, o nosso ser, ele vai dar orgulho para essas duas pessoas. Para nossa criança de 8 anos e para o nosso senhorzinho, nossa senhorinha de 80 anos. Verdade. Né? E a gente aprende mesmo, né? Com essas duas figuras, eu acho que o tempo todo. O tempo todo. Né? Eu com meu filho, então, nem... Meu Deus. Eu falo que a gente tem que se colocar como professor. Às vezes a gente é professor e às vezes a gente é aluno. Mas pra gente ser professor, a gente sempre tá na posição de aluno. Sempre. De aprendiz, de estar sempre... Isso, uma conversa, extrair de uma conversa, conhecimento. Senta pra conversar com alguém, conhecimento. Tu para ler um livro, conhecimento. Tu para ir a um teatro, conhecimento. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre extrair mesmo essa cultura, extrair a arte. Tu para ver uma arte, conhecimento. E a pergunta é simples, né? Quem sou eu? Quando a gente faz essa pergunta, gente, ó... O coração dá uma acelerada, né? Então, assim, quem sou eu? Sim. O que eu aprendi comigo até agora? O que a escola da vida me mostrou, né? O que eu tenho para extrair de mim? Sim. Né? Então, mais uma vez, eu gosto do Menestrel de William Shakespeare, né? Depois de um tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que beijos não são contratos e que companhia nem sempre significa segurança. Uau. É isso aí. Você tem que escrever poema, porque você tem o dom, tá, gente? Pode escrever, sim. O William Shakespeare explica isso muito bem pra gente, né? O Menestrel de William Shakespeare é lindíssimo por isso daí. Né? Então, estamos aí pra isso. Estamos aí na vida para aprender mesmo. Sim. Né? É muito importante isso. Tu acha que no teatro ou na tua vida existiu algum momento, assim, que te trouxe, por exemplo, assim, tu falou, claro, já que, né, algumas questões da tua vida, o teatro, a arte, te renasceram, mas vou reformular minha pergunta. O que tu acha que traz muita dificuldade pra arte hoje? Em geral, no mundo. E traz muita dificuldade pra arte hoje, vamos colocar na minha área, que é o teatro, credibilidade. Credibilidade. Essa é a palavra. As pessoas não acreditam.
Como que né? é isso? É como um pai que leva o filho para fazer aula de teatro e ele fala, não, vai fazer como hobby, porque quando você for fazer uma coisa de verdade, você vai estudar, viu? A tal das crenças. Né? Então, por que não pode aprender com teatro? Uhum. Por que ele não pode entender através da arte? Sim. Por que isso não é visto como uma coisa boa, vamos dizer Sim. assim? Né? Tá. Se é isso que quer, se é isso que gosta de fazer, deixa fazer. Sim, Existem as dificuldades, mas às vezes é a gente que cria a dificuldade. sim. É a gente que cria. Uhum. Eu posso fazer um espetáculo com essa xícara, Uhum. ou sem nada. Vamos dizer que o poder tá nas tuas mãos. O poder está aqui, ó, No falar, tu acha? no falar Na comunicação? e aqui, na minha interpretação corporal. Uau. Dirigente. Né? Na abertura, tu acha que isso que é o que magnetiza? É saber se expor, se impor Uhum. Tu acha que ser mais ousado? o tempo todo. Aham. A ousadia é uma coisa que precisa ter. Uhum. Claro, com dosagens. Sim. Mas você precisa ser ousado. Uhum. É como o cara apaixonado que nunca disse nada pra moça e 10 anos depois ele encontra com ela, ele casado já e ela também. Ele olha pra ela e fala, poxa, eu fui apaixonado por ti. Ela falou, eu também fui, mas agora já era. Agora passou. Entende? Então tem momentos pra tudo. Uhum. Porque essa questão da ousadia, ela também é uma questão bíblica. Sim. Porque as pessoas que têm medo de se arriscar, de falar, às vezes tá aqui falando num podcast que seja, né? Com medo de ser reprovada, de ser, sei lá, julgada, de ser... Enfim, eu acho que isso que traz, às vezes, talvez essa falta de ousadia, de Essa questão do julgado, arriscar. essa questão de ser julgado, mais uma vez, vamos lá para o William Shakespeare, né? E também no Menestrel ele diz assim, com a mesma severidade que julgas, entenda que em algum momento tu serás condenado. Sim, É que a gente tem medo do julgamento porque a gente também julga. exatamente. E aí, acho que quando a gente Né? começa a trabalhar isso na Na gente, sim. tipo assim, É sempre trabalhar em mim. assim. A esposa que olhava... Tem uma história, minha mãe sempre contou essa história pra gente. A esposa olhava pela janela dela, a janela da vizinha, e falava, a vizinha não lava aquela janela nunca, né? Nunca, nunca, nunca ela falava pro marido. Uhum. Todo dia, lá, suja a janela da vizinha. Aí um dia ela chegou e olhou, nossa, a janela da vizinha tá limpa, rapaz, ela lavou. Aí o marido falou, não, eu que lavei a nossa. Uau! Né? Então, poxa, talvez, né, Tá tá preciso você limpar a sua lente, Sim, sim. né? Colocar os olhos pra você, Uhum. se E tu acha olhar que a arte traz isso? o tempo todo. O teatro, tudo? Porque a arte é autoconhecimento. Porque a arte, ela é expressão. Uhum. Eu só vou expressar aquilo que eu sinto. Uhum. E tem aquela pessoa que é tímida, e daí ela chega no teatro, ela... Sim. Que tu falou que o ator mais quietinho, é isso? Que se esconde? Geralmente os melhores atores são os que ficam por detrás da cortina. Aham. Conta um pouquinho pra gente Né? disso. Isso é muito importante porque às vezes a gente quer se expressar, mas às vezes o ambiente não deixa. Sim. Às vezes você vem de um ambiente onde sempre tem alguém dando Uhum. dedo, sempre tem alguém em cima, e você fica preso. E aí Mas quando você vai pro repreende. teatro, que você olha pra essa pessoa e fala, vai pro palco e dá o teu melhor. Estoura, explode. Você fala, caraca, era tudo isso. Era. Porque se sentiu retraída a vida toda. Né? A vida é feita de oportunidade. As pessoas não fazem, não é porque não quer, porque às vezes não tem oportunidade de fazer. Uhum. Então, não, foram podadas, né? Foram podadas. Foram impedidas de crescer. Colocado num vasinho. Virou, a vida toda foi um bonsai. Isso. Nunca foi uma palmeira. E aí, quando vai, Aí quando vai, o negócio cresce. aí cresce demais. Uau. Então, isso é muito importante. As pessoas precisam entender que elas também são capazes de fazer. Sim. Né? Que ela é capaz de subir num palco e dar um show. Uhum. Assim como, às vezes, ela não precisa ir pro palco. Ela pode estar lá de trás da cortina também, dando um show. Uhum. Porque quando a gente fala de teatro, eu não falo só do ator que está no palco. Eu falo de toda uma equipe. No teatro nós temos o ator, nós temos o diretor. O diretor é o mínimo, coitado. Uhum. O diretor e o ator é o mínimo. Aí eu tenho o contra-regra, Uhum. eu tenho o iluminador, eu tenho o sonoplasta, eu tenho o auxiliar de cena, eu tenho o auxiliar de direção. Uhum.
Eu tenho toda uma técnica. Porque se eu faço espetáculo sem iluminação, não vai. Se eu Sim. faço espetáculo sem sonoplastia, não vai. Sem o meu contra-regra para ir lá, entrar em cena e colocar essa xícara na mesa, que é da cena seguinte, não vai. Então nós somos feitos de um conjunto de pessoas, Uma equipe, de né? toda uma equipe. Não é da eu-equipe, é da equipe. Né? Eu sempre falo, aquele que se sente muito estrela, uma hora ela vira só cadente, né? Sim. Sim. Entende? Uhum. É simples. O palco é o lugar para todos brilharem. Sim. Todos na vida têm que ter oportunidade de brilhar. É só querer. Sim. O Charlie Chaplin já dizia, né? Somos atores do mundo, no palco da vida, no teatro de Deus. Gente, tô amando esse bate-papo. Então, nós estamos aí na vida para isso. Sim. A vida nos ensina isso. O tempo todo. A nossa vida é um teatro o tempo todo. Sim. O tempo todo. Só que o único problema é que não dá tempo de ensaio, né? É ao vivo É e a cores. Pá, pum. E é bem isso que você falou agora. Agora, eu tô me autoanalisando aqui, gente. Porque, né, tô aqui, ó, apresentando o podcast. Paramos numa análise aqui agora. Paramos uma análise. Daqui a pouco eu vou sair daqui, daí vou tirar a maquiagem, vou tirar essa roupa e vou manter mãe. Isso. Dona de casa, sabe? Então a gente tá nesse palco aí da vida. Mas se faz necessário ter a Maitê mãe e a Maitê profissional. A Maitê profissional aqui no podcast, depois eu vou lá pro consultório. Entende? Algumas funções. Se faz necessário o John, pai de família, e o John, um diretor de teatro. Então, são personalidades diferentes. Aquilo que nós dissemos lá no início, são várias personas. Sim. E eu tenho que viver essas personas sem uma interferir na vida da outra. Sim. Né? Não levar o... Igual você falou da cena, exatamente isso. Não levar o ator. Então, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu não vou levar lá pra dentro da minha casa e vice-versa. É difícil, né? é dificílimo, né? Que às vezes a gente tá pé da vida. Sim. Mas é preciso. Mas é treinável. Dá pra fazer, tranquilo. Né? Muito importante. Muito bom, gente. Conta então pra gente como que os papais dessas crianças, tanto na parte cultural, né, que tu falou aqui do município, tanto nos projetos 7, como que faz para se inscrever, como que a gente pode trazer essa galera aí pro teatro. Hoje na Fundação de Cultura nós estamos encerrando, né? Em novembro nós fazemos o espetáculo, que é dia 28 ali, dia 28 de novembro, às 19 horas, na Sociedade Recreativa. Aproveitando a Sociedade Recreativa, aguardo você. E nós vamos encerrar e aí nós voltamos no ano que vem. Tá. Então, sempre as inscrições vão estar através ali do Instagram da Fundação de Turismo, né? Da Funtec. Então, sempre aparece lá as informações das atividades, que lá hoje nós trabalhamos o teatro, a dança, nós temos fanfarra, capoeira, violão. Então, nós temos bastante atividades culturais, assim, que é importante para as nossas crianças terem para fazer, né? Tirar um pouquinho da tela, tirar um pouquinho do celular e focar ele em algumas outras atividades extracurriculares que a gente fala, né? Sim. E no 7... O 7 sempre tem vagas abertas, né? O 7 sempre tem vagas abertas, é só procurar lá no nosso Instagram, @7 Centro de Estudos Teatrais, né? Lá vai ter contatos. E no 7 é a partir de 16 anos. Né? A partir de 16 anos se associa e passa a fazer parte do espetáculo. Eu já estou querendo colocar a pessoa no espetáculo. Fazer parte da associação. Do grupo da associação. Muito interessante, gente. A gente vai deixar aqui no vídeo, tá? Todos os arrobas, o contato do John também. E fora isso, tu trabalha com mais alguma questão, assim, da parte de... Eu trabalho também, caso lá também no 7. Aproveita, já conta pra galera aí. Dá pra pegar. Eu também sou mestre de cerimônia, né? E sou cerimonialista. Então, se vocês precisarem para um casamento, para uma formatura, estamos aí. Vamos deixar o contato dele, gente, porque é importante, né? Às vezes a gente não... Tá aqui do ladinho, não sabe, né? São várias coisas. Para nós é muito importante isso. Sim. Essa parceria nossa aí, cara, que maravilha ter conhecido você. Tô muito feliz de ter você aqui, gente. Como eu falei, nosso primeiro homem aqui no podcast. Olha que bate-papo gostoso. Que bom, fico feliz. Com certeza teremos mais, viu, John? Que bom. Fique à vontade. Temos novidades por aí. Chegando novidade, a gente já faz o episódio 2. Vai ser uma honra ter você aqui, tá? Maravilha. Novamente, obrigada por ter... Conte comigo sempre, precisar, tamo junto. Sim, com certeza. Foi um prazer, tá? Te receber, falar um pouco da tua história, falar, né, sobre todos esses projetos por trás. E a gente sempre tem uma história, né?
Opa, por trás de projetos. nós temos algumas. Se a gente for contar toda a história aqui, o podcast vai durar 2 dias. Muito bom, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. John, mais uma vez, muito obrigada, tá? Fica em casa, sempre que precisar, estamos aí. E a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Espero vocês aí na próxima quarta-feira e com certeza com novos convidados. Um beijo e até a próxima parte. Até mais.